Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso básico de pressurização. No nosso treinamento, iremos abordar os conceitos básicos de um sistema de pressurização, a operação e também conhecermos os componentes principais desse sistema e como eles funcionam. Para essa primeira aula, eu trouxe um gráfico onde eu pretendo esclarecer o conceito de cabin altitude, pois esse conceito é o que traz muita confusão para estudantes durante as análises da operação de um sistema de pressurização. Portanto, é de extrema importância termos ele bem definido em nossa mente. E para que isso seja melhor esclarecido, nada melhor do que um gráfico, onde possamos ter uma imagem de como se processa esse conceito. No nosso gráfico, nós temos duas escalas. Uma escala à nossa esquerda, que representa a altitude em pés, e uma escala à nossa direita, que representa a pressão atmosférica em PSI. Uma pressão atmosférica considerada padrão. Obviamente que esses valores de pressão eles variam de acordo com a localização, de acordo com a temperatura, mas esses valores seriam os valores aproximados de uma atmosfera padrão. Aqui nós temos uma linha horizontal simbolizando o nível do mar e os pontos de decolagem e pouso de uma aeronave. Obviamente que uma decolagem nem sempre acontece ao nível do mar. Obviamente também que uma aeronave não decola e pousa em linha reta, como é apresentado aqui. Isso acontece com alguns steps, porém isso não irá influenciar na nossa explicação. Pelo contrário, irá facilitá-la. Então, vamos analisar aqui o nosso gráfico. Nós temos aqui duas linhas, uma em azul e uma em vermelho. A linha azul, ela está aqui para representar o posicionamento da aeronave durante a decolagem, o voo de cruzeiro e durante o pouso, a descida. Então, quando analisamos a linha azul, estamos analisando a altitude do avião. Por isso, nós a chamamos aqui de flight altitude, o nosso voo de cruzeiro. Então, o flight altitude é a altitude da aeronave em pés. E podemos ver aqui no nosso exemplo que a nossa aeronave fez um voo de cruzeiro a 36 mil pés. Já a nossa linha vermelha, ela representa a altitude de cabine em termos de pressão, pois se uma aeronave está sendo pressurizada, a pressão interna dela é diferente da pressão externa. E a quanto equivale em altitude essa pressão? No nosso exemplo, a nossa altitude de cabine em termos de pressão equivale a 8 mil pés. Então, a nossa aeronave ela voou a 36 mil pés durante a fase de cruzeiro, porém a pressão de cabine dela era equivalente a uma pressão de uma altitude de 8 mil pés. Se formos analisar os valores de pressão, veremos que, ao nível do mar, nós temos uma pressão de 14,7 PSI, pressão padrão. Já em uma altitude de 8 mil pés, a nossa pressão caiu para 10,92. É do nosso conhecimento que quanto maior a altitude, menor é a nossa pressão atmosférica. E já com 36 mil pés, que é a altitude de cruzeiro, a nossa pressão caiu para 3,3 PSI. Assim constatamos uma diferença entre a altitude de cabine e a altitude de voo, em termos de pressão. Pois, enquanto a aeronave está num ambiente onde a pressão é 3,3 PSI, o interior da cabine está numa altitude de 8 mil pés, que equivale a 10,92 PSI. Esse é o conceito de altitude de cabine. E assim, vemos que surge aqui
uma diferença em termos de pressão interna e externa. No nosso caso, 10,92 menos 3,3, que vai dar 7,62 PSI de pressão diferencial entre o ambiente onde a aeronave se encontra e a pressão interna da cabine. Isso é o que nós chamamos de differential press, ou pressão diferencial. Se nossa tripulação resolvesse aumentar o seu nível de voo para 40 mil pés, encontraria um ambiente onde a pressão é de 2,72 e a nossa diferencial de pressão, uma vez mantido os 8 mil pés, seria de 8,2. Mais à frente, veremos que essas diferenças de pressões são compatíveis com o que suporta normalmente uma aeronave comercial durante a sua operação com voo pressurizado. Eu destaquei aqui, na linha que representa a altitude de cabine, uma pequena descida dessa linha vermelha abaixo do nível do mar, tanto na decolagem quanto no pouso. Eu fiz questão de frisar isso aqui porque esse é um conceito que eu não vou trazer novamente ao longo das aulas. É só para termos conhecimento de que normalmente uma aeronave, antes de iniciar a decolagem, ela faz uma pré-pressurização para menos 200 pés abaixo do campo de decolagem. Idem após a descida. A aeronave pousa com uma pressão interna de cabine equivalente a menos 200 pés. E logo após, ela despressuriza completamente. Esse é apenas um detalhe dos sistemas automáticos de pressurização, que também pode ser aplicado quando operando na condição manual. O mesmo irá acontecer quando fizermos uma pressurização no solo, para cheques da aeronave. Só que nessa situação, a nossa cabine descerá mais, pois se a aeronave está estática no nível do solo e pressurizamos ela, a sua pressão irá aumentar internamente, o que significa descer abaixo do nível do solo. Algo semelhante a um mergulho no oceano. Assim, então, concluímos a nossa primeira aula. Eu espero que os conceitos aqui apresentados tenham sido bem entendidos e vários deles serão repetidos nas aulas seguintes. Obrigado e até a nossa próxima aula.